Saúdo os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Eu, evangelista Fernando Valões, salvo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estou aqui mais uma vez para, como porta-voz da palavra de Deus, trazer algo especial. A você que está chegando agora no Instagram, no YouTube, muito obrigado. Só tenho que agradecer. Não sou pregador, sou com muita alegria evangelista da Adebras, em Alagoas, na cidade de Santana do Ipanema. Quero mandar uma gloriosa saudação a todos os membros da Adebras, que fica ali na rua Santa Sofia 612, a igreja que mais cresce na região. Já temos um grande templo lá na Serrinha, ali depois de Olho d'Água do Amaro, já próximo a Senador Rui Palmeira. E graças a Deus, mesmo com essa pandemia, os irmãos têm buscado a santa palavra de Deus. Presbítero Ribeiro, presbítero José Santana, os irmãos e as irmãs, todos da igreja. Em breve eu vou nominar a cada um: Samuel, Daniel, irmã Sara, irmã Cícera, irmã Maria, o irmão Hélio Joias, todos que estão sempre nos acompanhando. Graças a Deus. Mais gente chegando no Instagram. Alô, Cristiano Mateus, na paz do Senhor. Ex-prefeito de Marechal Deodoro, subsecretário de Comunicação de Alagoas, sempre está nos acompanhando. A irmã Ana, em Arapiraca. Cláudio Roberto, jornalista. E tantos outros que têm nos dado o privilégio. Irmão Bio, o Benedito, um dos funcionários mais antigos, mais respeitado, que já passou pelos Correios de Santana do Ipanema, no sertão alagoano. Dedicado, homem de família exemplar. Vamos hoje falar um tema que vem da Bíblia Sagrada, que está aqui para que a gente possa glorificar a Deus. Espírito Santo, glorioso Espírito Santo, me dá sabedoria, meu Pai. Aos anjos, arcanjos, querubins, serafins que estão chegando aqui, rodeando aqui o estúdio, lotando aqui, e ao nosso Senhor Jesus Cristo também, que está também como testemunha, para que eu possa honrar a Tua palavra. Me dá sabedoria. Não tenho esboço, não tenho sermão, tem apenas o coração, a vontade de fazer o melhor. Abre agora, Senhor Jesus, uma janela no céu, e que desça do reino do céu sabedoria, para que este servo deficiente visual possa fazer o melhor da santa palavra de Deus. Irmão Roberto, irmã Silvia Guimarães, só Jesus tem poder, só Jesus. E a partir de agora não fala mais eu, evangelista Fernando Valões, mas fala Cristo, fala em mim. Oh Senhor meu Deus, obrigado meu Pai. Você que agora entrou no Instagram e que está me ouvindo, eu te convido a permanecer, porque foi através do Espírito Santo que te trouxe agora aqui para ouvir a palavra de Deus. E hoje eu vou falar o que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 3. E quero alertar aqueles que têm dúvida quando falar no Espírito Santo: respeite, cuidado não blasfemar contra o Espírito Santo.
não dizer besteira, não criticar, porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse: pode o homem tentar diminuir, criticar, blasfemar o Filho de Deus e até o meu Pai, mas não blasfeme contra o Espírito Santo. Não blasfeme contra o Espírito Santo, porque aquele que o fizer, e se assim o fizer, não terá o perdão eterno. Em outras palavras, Jesus está adiantando aqui, logo no começo da mensagem, que você pode dizer: não, eu não aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, vou permanecer na minha vida aqui, não aceito Jesus. Eu não tenho tempo de seguir a Jesus. É um direito que lhe cabe. Você pode negar a Jesus. Você pode até ter dúvidas sobre o Criador, sobre o nosso Papai do céu. Mas se você fizer um tiquito assim, abrir a boca contra o Espírito Santo, você pagará um preço muito alto. Jesus diz que não tem perdão. Ele perdoa. Se alguém disser alguma coisa contra ele, ele perdoa. Mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem. Não adianta, não tem. O indivíduo vai morrer e vai pagar um preço muito alto. Não vai ter seu nome no livro da vida. Não vai. Todos sabem que Jesus Cristo, quando completou seus 30 anos, ele começou a fazer a obra do Pai eterno. Ele tinha pouco tempo, porque tinha dois caminhos: os judeus o reconhecerem como Filho de Deus, ou em 3 anos os irmãos dele, judeus, o matarem. E ele sabia que no 3º ano era a hora dele voltar para casa, deixando aqui o Filho do Homem todo o seu sangue aqui na terra. Então ele tinha 3 anos, pouco tempo, mas ele tinha que mostrar que ele tinha descido do céu, que ele curava, ele expulsava demônios, ele dava nova vida às pessoas e a salvação. Mas isso começou a causar um ciúme doentio dos líderes religiosos. Eles não queriam de forma nenhuma que alguém entrasse na seara deles, porque eles continuavam pregando que o Messias iria vir para salvar eles do domínio dos romanos. Os judeus não aceitavam terra, vocês não sabem, mas os judeus sempre sofreram. A região escolhida por Deus, o povo de Deus, desse tamanho o país, as terras, mas foi lutas, guerras, invasões, mas nunca acabaram com eles. Vocês se lembram da Segunda Guerra Mundial, quando o maluco do Hitler mandou matar mais de 6 milhões de judeus nas câmaras de gás? Povo perseguido. E essa perseguição fez com que muitos muçulmanos, até os dias de hoje, tem muitos judeus, muçulmanos, que ainda estão esperando a vinda do Messias. Eles acham o Messias que vai vir do céu, vai vir cheio de cavaleiros, com armas, e vai matar todos os inimigos, aqueles que prejudicaram o povo de Israel. E de repente aparece um jovem, filho de um carpinteiro,
de uma mãe viúva, cheia de filhos e filhas, dizendo que é filho de Deus, e muito mais, curando cegos, leprosos, aleijados. E aí começou a mexer na cabeça daqueles fariseus, daqueles homens nas sinagogas. E aí a multidão começou a espalhar o nome de Jesus. E ele começou a fazer os seus cultos. Primeiro ele começou a fazer os cultos dentro das sinagogas, dentro do templo, da casa de Deus. Convidado ou não, ele estava lá. E sempre estava dando uma palavra e fazendo um milagre. E o seu nome crescendo. O seu nome crescendo, ao ponto de um dia eles disserem, os anciões, né, os sacerdotes, gente, não dá mais, esse rapaz aí, quando você abre a porta, está uma multidão correndo, passando, você já sabe que ele está na Galileia, ele está em Betânia, ele está em Cafarnaum, ele está em Jerusalém, ele está no leste, ele está na beira do lago, ele está no Mar Morto, ele está nos montes, e a multidão, todos os lados tinha gente correndo para um lado e para outro, carregando aleijados em redes, em cima de camas, para que ele tocasse. E isso revoltou a eles. Vocês sabem que até os dias de hoje, quando você toma conhecimento que uma igreja participa do Santo Evangelho, que pessoas estão sendo abençoadas, crescendo, sendo batizadas no Espírito Santo, as pessoas estão recebendo curas, é uma igreja que mostra que o poder de Jesus Cristo está ali toda semana, todos os dias. E aí começa a dizer coisas, a criticar. A Debrais, antes chamada de Madureira, em Santana do Ipanema, minha igreja era chamada Igreja dos Rebeldes. Muitas jovens pessoas saíam das outras igrejas, iam para lá, iam atrás de milagres, iam atrás da palavra de Deus, por tantos homens santos que passaram por a nossa igreja, e hoje continua ainda mais. É porque com essa pandemia não está permitido lotar o templo, mas as pessoas estão chegando cedo, porque estão recebendo curas, estão saindo cheios de graça da Adebras, da Assembleia de Deus, ali na rua Santa Sofia 612. Meus irmãos, o nome de Jesus foi crescendo cada vez mais. Em Marcos, no capítulo 3, relata que eles ficaram mais ainda com raiva quando um dia de sábado, o sábado é o dia do descanso para o judeu, e que devia ser o descanso para todos nós, mas é o dia que o povo tem feira, o dia que o comércio abre, porque a igreja católica, um papa com raiva, porque os evangélicos seguiam a Jesus Cristo, e eles estavam criando deuses para o povo seguir, separaram e disseram que o domingo é o domingo do Senhor, o sábado é do Senhor, o domingo não, e criaram o feriado no domingo. Mas isso foi devido à divisão, para dividir a igreja. Os evangélicos, principalmente os nossos irmãos adventistas, aqueles que descansam no sábado. É tanto que os governantes pegaram o serviço público e colocaram feriado no sábado, feriado no domingo. Não tem aula, não tem trabalho das repartições públicas no sábado e nem tem no domingo.
para respeitar a adoração dos evangélicos a Deus no sábado e a adoração dos católicos no domingo. É por isso que tem o sábado e domingo, que as repartições públicas, municipal, estadual e federal, a justiça, nada funciona no sábado e domingo. Mas vamos lá, no dia de sábado, a igreja lotada e Jesus Cristo presente. E os fariseus, os sacerdotes, disseram: eita, está aí de novo. Aquele homem está aí, aquele jovem está aí, que fica dizendo aí, blasfemando contra Deus, dizendo que é filho de Deus. E a igreja lotada dentro e fora, e Jesus Cristo lendo. Jesus Cristo era Deus. Ele sabia o que eles estavam pensando. E Jesus Cristo olhou para dentro da igreja e viu um homem humilhado pela sociedade, excluído pela sociedade, e que muitas vezes ia para a igreja e ficava lá no cantinho da igreja, no cantinho mesmo. E vários evangelhos dizem que ele se escondia, porque ele tinha uma mão aleijada. Ele tinha uma mão aleijada, e as pessoas que eram aleijadas eram discriminados. E Jesus Cristo, naquele sábado, olhou para aquele homem e disse: vem cá, meu filho, vem cá, fica aqui no meio da igreja. Aí os sacerdotes disseram: lá vem ele, vamos ver o que ele vai aprontar. Hoje é dia de sábado, será que ele vai fazer trabalho aqui, vai fazer cura dia de sábado? Trabalho? Eles achavam que curar era um trabalho. Parece que eles estavam falando na boca de macumbeiro. Macumbeiro é que gosta de dizer: vou fazer um trabalho. E aí eu quero saber se, eles disseram, sério, eu quero saber se ele vai fazer algum trabalho aqui na igreja dia de sábado. E Jesus chamou aquele homem da mão aleijada e disse: filho, fica aí. Hoje é sábado. Será que alguém que tiver a oportunidade de salvar alguém da morte vai deixar salvar ou vai deixar morrer? Ele perguntou àquele homem da mão encolhida, daquele homem da mão aleijada. Ele baixou a cabeça e Jesus não perguntou aos sacerdotes. Jesus não gostava de confusão, porque ele estava lendo o pensamento deles. Ele devia perguntar a eles. Uma vez ele perguntou. Eles questionaram por que os discípulos de Jesus não jejuavam como o de João Batista. E por que no sábado os discípulos de Jesus entravam na roça e pegavam espiga de milho e colhiam espiga de milho para debulhar e sair comendo, ou de trigo. E eles condenavam, eles não achavam que Jesus, os discípulos dele, não podiam trabalhar no sábado. E aí Jesus um dia, eles disseram: você está cometendo um pecado contra a lei de Moisés, a lei de Deus. Não pode se trabalhar no sábado. E seus inimigos, seus amigos, seus discípulos, apóstolos, estão entrando na roça, quebrando espiga de milho aí. E Jesus chegou para ele e disse: se um jumento, um burro ou um cavalo, um camelo cair dentro de um buraco, você só vai tirar ele no dia seguinte ou vai deixar ele ali dentro do buraco? Eles baixaram a cabeça, porque eles sabiam que eles não iam deixar o animal morrendo lá dentro do buraco, iam tirar. Então aquilo que era herança, aquilo que valia alguma coisa, podia fazer no sábado, e aquilo que podia fazer o bem, a cura, não podia. Mas Jesus chegou para aquele homem da mão aleijada e disse: filho, será que alguém que sabe que alguém está precisando ser salvo no sábado ou vai deixar morrer? Aquele homem de cabeça baixa, acredito que humilhado pela sociedade,
Jesus disse: estira a mão, filho, vá, ou estire a mão. Estire a mão. E ele estirou a mão e estava curado. E aqueles sacerdotes ficaram chateados. Isso não pode acontecer. Dentro da igreja ele fazer um negócio desse. Ele fazer um negócio desse dentro da igreja. Jesus, depois que curou o homem, abençoou a todos e saiu. E a multidão o seguiu. E a multidão seguiu de todos os cantos. Jesus disse: eu não vou mais para o templo, não. Eu agora vou fazer da beira da praia a minha igreja. O culto vai ser agora na rua, nas praças. Foi. E Jesus, foi curar as pessoas. Outro dia, Jesus estava numa casa, pregando, levando a palavra, e estavam ali. Sempre os contra Jesus estavam no pé dele. Não queriam se converter a Jesus, não aceitavam ele como filho de Deus, mas sempre estavam ali acompanhando a palavra de Jesus. E quando ele estava naquela casa, a multidão fora, gente demais, chegaram os amigos, que eu já contei esse caso aqui, mas nunca vou deixar de relatar. Chegaram os 4 amigos com um aleijado numa cama e tentaram entrar na casa e não tinha cama larga, não tinha como entrar. Pegaram ele, levaram ele para cima da casa, destelharam lá, tiraram as telhas, tiraram ele de cima da cama e empurraram ele de cima a baixo. Aí Jesus disse: que é aquilo ali? O que é que está vendo ali? Disse: não, é um aleijado que não está podendo entrar pela porta, porque a multidão não deixa. Os amigos botaram ele por cima da telha. Quando o rapaz, cheio de corda, desceu no meio da sala, Jesus disse: filho, tu está curado, vá para casa, os teus pecados foram perdoados. Aí os sacerdotes que estavam sentados assim disseram: agora chega, agora é demais, só quem pode perdoar os pecados é Deus. E ele está dizendo aí que perdoou os pecados daquele homem, e ele ficou curado, aquele aleijado, e saiu pulando, procurando uma bola para jogar futebol. Não aceito, isso é um absurdo. Ele dizer que o homem está perdoado, só pode perdoar os pecados Deus. E é verdade, só quem pode perdoar os pecados é Deus e o Filho. E ele quem estava perdoando, quem estava perdoando era Jesus Cristo, o Deus vivo no meio deles. E aquele homem foi embora, e aqueles sacerdotes saíram com a raiva danada. E a multidão atrás, e a multidão querendo. E em Marcos, no capítulo 3, diz que uma grande multidão seguiu na beira do lago da Galileia. E aquela multidão ali encostava em Jesus. Tinha gente que era curado só em olhar para Jesus. Outros eram tocados. E aquele povo voltando para casa, e a multidão, a palavra de Deus diz em Marcos no capítulo 3, que se juntava a multidão, aqueles que eram curados, que vinham deitados, já estavam pulando e seguindo a Jesus. E aqueles sacerdotes com raiva, querendo matar Jesus. Eu nunca vi tanto demônio como tinha em Israel na época de Jesus, porque o que Jesus expulsou de demônio não dá para contar. Diz que eram milhares de pessoas curadas e com demônios. E eu acho que o demônio disse: ó, o Filho de Deus nasceu, vão tudo para lá, vão lá para dar trabalho a ele, vamos ver se ele desiste, vamos ver se ele desiste. Eu acho que Lucifer deve ter dito isso, vê se ele vai embora, porque era gente chegando. E Marcos no capítulo 3 diz que pessoas endemoniadas chegavam perto de Jesus e diziam: ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E Jesus chegava perto, a Bíblia diz, está aqui, Marcos capítulo 3, está na Bíblia. Jesus chegava perto e dizia: cala a boca, eu não lhe dou autoridade de você me revelar ou falar que eu sou filho de Deus. Cala a boca.
saia, desapareça daqui. E o demônio saía embora, que ele era curado. Mas muitos querendo fazer média. Tinha demônio que não queria sair do corpo das pessoas e chegava bajulando, fazendo média com Jesus. Ele é o Filho de Deus, entendeu? Muitas pessoas chegam perto da gente dizendo: aqui é a pessoa boa, aqui é top, mas querendo nos derrubar. Tenha cuidado com os elogios que vem por aí, viu? Tenha cuidado, você que está me ouvindo pelo Instagram agora, com os elogios, porque os elogios são falsos. Aqueles demônios que abriam a boca, que estavam alojados naquelas pessoas, diziam: ele é o Filho de Deus. E Jesus não se agradava daquele: cala a boca, saia daí, desapareça daqui. E saía, aqueles demônios saíam. E começou a curar gente em todas as regiões, ao ponto dos sacerdotes dizerem: esse caboclo aí, ele está fazendo, ele tem o espírito de Belzebu. Disseram que Jesus não tinha o Espírito de Deus, que ele não tinha o Espírito Santo, e que ele expulsava em nome de Belzebu. Gente, Belzebu, Bel quer dizer Baal, Baal quer dizer Senhor, Zebu quer dizer mosca. Belzebu é o senhor das moscas. E aquele cão do inferno dizia que Jesus estava curando as pessoas porque ele tinha pacto com Belzebu. Aí foi que Jesus chegou e disse: o negócio é o seguinte, senhor maloqueiro, escute, você acha que Belzebu vai deixar que a pessoa expulse os seus? Uma nação vai se dividir para lutar numa guerra ou vai ser forte? Como é que uma nação vai se dividir no meio para brigar entre si? Disse Jesus a eles. Como é que os cães vão dentro do inferno? Disse Jesus, está aqui na palavra de Deus, em Marcos no capítulo 3. Como é que dentro do inferno os cães vão se dividir? Como é que eu posso, ele disse, como é que eu posso estar aqui sendo representante dele, tirando o trabalho deles, expulsando ele das pessoas, as pessoas cheias de demônios, e Jesus expulsando, e ele ia ser do inferno, ia ser ele mesmo expulsando os aliados. Jesus estava ali, estava com o Espírito de Deus, o Espírito Santo estava ali ao lado dele, ajudando a ele. E foi quando eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Foi. Aí não teve jeito. Aí quando eles blasfemaram contra o Espírito Santo, aí se deram mal. Aí Jesus disse: olha, você pode blasfemar contra Deus, você pode criticar Deus, meu Pai, você pode me criticar. Agora, se criticar o Espírito Santo, aquele que está em mim, está cometendo um pecado eterno de morte. Então você que está me ouvindo agora, nunca fale nada contra o Espírito Santo na sua vida. E nunca diga que uma pessoa que está falando de Deus, está na obra, está na unção do Espírito Santo, é do cão, é coisa do demônio. Aquilo ali, aquele pastor, aquele presbítero, aquele evangelista, aquele diácono, ele está com o cão no couro. Você está blasfemando. Quando você ouvir uma pregação, a gente só fala quando a gente tem a presença do Espírito Santo. Eu não sei nada, eu não tenho papel aqui na mão, eu falo 1 hora, 2 horas, mas é o Espírito Santo que me dá essa palavra. Se você me criticar pelas minhas palavras, pelo que eu estou falando aqui, pelo que eu estou dizendo aqui de Deus,
E quando eu bato a mão aqui, creio nas mãos do Espírito Santo e peço a Ele sabedoria, não diga nada comigo, porque você vai estar dizendo com o Espírito Santo, porque o que habita em mim, o que me dá a palavra, eu não tenho o espírito de Beelzebu e eu não tenho negócio com o cão. Se você falar de mim, do meu trabalho, você disser alguma coisa, fale da minha pessoa, fale de mim, pessoa. Agora não fale dizendo aquilo ali que ele está dizendo ali. Aquilo ali é conversa, aquilo ali é invenção, aquilo ali não é coisa de Deus não. Epa, não diga isso não, cuidado, porque você não sabe o que está em mim. E o que eu te digo aqui, te garanto que está em mim é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Começaram a dizer que Jesus estava doente. Disseram que ele estava pregando, mas não era coisa de Deus, era de Beelzebu. E disseram que ele estava doido. Foi. Começaram a tentar separar Jesus da comunidade. Tinha que arrumar um jeito, ou matar ele, ou prender ele num calabouço, porque ele estava doente. E começaram os anciões a espalhar. Gente, está lá no Marcos capítulo 3. Quando eles começaram, Marcos capítulo 14 também, eles começaram a perseguir a Jesus. E, o mais grave é que os descrentes, aqueles que não acreditavam em Jesus, era de dentro da própria família. Você sabia disso? Os próprios irmãos e as irmãs de Jesus, com exceção de Tiago, com exceção de Judas, não Judas traidor. Vocês sabem que um dos grandes apóstolos foi Tiago, o meio-irmão de Jesus. Meio-irmão de Jesus. Por que é meio-irmão? Porque Tiago era filho de José e de Maria, e Jesus era só filho de Deus através de Maria. Então, por isso que a Bíblia diz que Tiago, o livro tem lá, o apóstolo, o livro de Tiago, filho de Maria com José, que muita gente pensa por aí afora que Maria morreu virgem, que Maria não teve mais. Ei, escute, deixa eu passar aqui a sua memória. Quando Maria, com seus 15 anos, ela foi separada para casar com José, o carpinteiro, porque lá em Israel tem uma tradição: as moças, as meninas, a partir de 13 anos, elas já são separadas para ter seu marido, os seus maridos. A partir dos 13 anos, quem for morar em Israel, quem for para lá, para a Terra Santa, pode casar. Claro, isso é a tradição deles, casar com a menina de 13 anos. E Maria foi separada para casar com José, 15 anos de idade. Ela teve Jesus com 16 anos. O que foi que aconteceu com José? José ficou, quando soube que Maria estava grávida, José ficou revoltado. José não aceitava aquela gravidez, porque ele não tinha tido relação com ela. Ela estava separada para ele. Como é que ela parecia grávida? Foi preciso um anjo aparecer no sonho a José e dizer: José, Maria vai dar uma luz a um filho de Deus. Fique na sua, deixe a agonia, depois ela vai ser sua. E o Evangelho, a Bíblia diz que Maria teve o primogênito. Ei, escute, o que é primogênito? Hein? É o primeiro.
não pode ter primogênito sem não ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E o que era que Jesus era de Deus? Jesus era não, o que é que Jesus é de Deus? Unigênito, ele é único no céu. Mas o que é que ele era de Maria e José? Primogênito, ele era o primeiro. E quando Jesus nasceu, o que foi que aconteceu? Maria continuou, casou com José e foi ser dona de casa e foi ter filhos e filhas. A Bíblia fala aqui, a família de Jesus. Então, ela foi uma dona de casa, uma mulher dedicada. Jesus não foi filho único de Maria. Jesus não foi filho único de Maria. Ele é o unigênito de Deus. Ele é o unigênito de Deus. Mas aqui na terra, quando ele veio para cá, se fez homem, ele foi primogênito, primeiro. Depois Maria teve outros filhos e filhas. A Bíblia relata apenas 2 nomes, mas acredita que ela deva ter tido aí uns 6 ou 7 filhos com José, porque aqui no capítulo 3 de Marcos está aqui, quando eles disseram que Jesus estava ficando doido, que não estava normal do juízo, segundo os anciões, na casa dele também, um determinado momento, os irmãos de Jesus que não acreditavam em Jesus, eles tinham, sei lá, eu acredito que eles tinham inveja de Jesus, e eles chegaram ao ponto de reunir e dizer assim: Jesus, é o seguinte, tu não é filho de Deus, tu não tem um evangelho para fazer, tu vai sair na rua agora, tu vai pregar o poder que tu tem, e aparece mais. Jesus disse os irmãos de Jesus: aparece mais, tenha coragem, você não é o filho de Deus, você não é o poderoso, apareça mais. Foi. Jesus não dava ouvido a eles. Dentro de casa, os irmãos de Jesus não acreditavam no poder dele, com exceção de Tiago. O restante não acreditava. E houve aquela denúncia, tinha que prender Jesus. E um dia a Bíblia diz que Jesus curou pessoas na beira do mar da Galileia e foi para casa, e era a multidão tão grande que seguia, que ele e os discípulos, os 12 apóstolos, não tinham nem tempo de comer. Está aqui Marcos capítulo 3, livro de Marcos. E ele não tinha nem tempo de comer, a multidão na porta batendo, querendo cura. E aí, escuta, esse aqui é importante. Jesus está dentro de casa, diz que muitas pessoas sentadas na sala, no chão, ouvindo a palavra dele, que ele não parava de falar. Jesus não parava de falar. Foi um dos maiores comunicadores, um dos maiores jornalistas, radialistas, que pregou, que reunia multidão, sem microfone, sem caixa de som, reunia 5, 10, 15 mil pessoas no alto, ele falava e todo mundo via. Não me pergunte como era que as palavras dele chegavam aos ouvidos de todas as pessoas, sem microfone. E aí, os irmãos, Maria, José já tinha morrido, Maria com os irmãos e as irmãs foram procurar Jesus, foram lá na casa, e não era tanta gente que a Maria não conseguia chegar perto de Jesus. Está aqui na Bíblia. Aí alguém chegou e disse: Jesus, tua mãe está lá fora com os teus irmãos e as tuas irmãs e quer te falar. Ele sabia, Jesus sabia que Maria, os irmãos e as irmãs vieram para levar Jesus para casa, porque achava que ele não estava normal da cabeça.
Está aqui na Bíblia Sagrada, eu não falo nada, Cristo fala em mim e está mandando eu revelar sempre. Se você não tem Bíblia, quer tirar dúvidas, escutando o meu programa, o nosso programa aqui, eu sempre dou a referência, aonde está a palavra. E quando eles disseram: Jesus, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e querem te falar. Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Aí olhou assim para aqueles que estavam sentados e disse: eis aqui meus irmãos, minhas irmãs e a minha mãe é todo aquele que crê na palavra de Deus. Disse naquela hora Jesus, e ele não foi. A Bíblia não relata que ele não foi ao encontro de Maria e dos irmãos. Ela deve ter seguido e deve ter ido para casa, talvez como mãe preocupada com a conversa que estava na rua, que Jesus estava doente, que não estava bom da cabeça. Mas ele tinha uma missão, ele tinha o poder. Continuava a mulher do fluxo de sangue, que tocou nele, que gastou todo o dinheiro que tinha com a medicina durante 12 anos e não conseguiu se curar daquela hemorragia. As curas, a ressurreição, tudo que ele continuava fazendo. Mas quando a gente fala, leva a palavra de Deus, é doido, é besta, é otário. Eu quero aqui dizer a vocês que Jesus Cristo amou tanto a sua terra, ao povo. Ele mostrou que nós podemos fazer a diferença. Uma vez, oh meu Pai, há uns 30 dias atrás eu estava aqui fazendo a palavra essa hora, transmissão, e quando eu desci, o inimigo revoltado pegou o meu filho, o Samuel, de 11 anos, e eu cheguei, quando eu terminei o programa, que eu chego na sala, o inimigo fica revoltado com esse trabalho. Samuel estava vomitando, estava com febre, estava se tremendo, estava chorando, estava dizendo que estava com a cabeça doendo muito. Eu deitei ele no sofá. Oh, glória a Deus. Se eu falo no poder de Deus, de cura divina, eu cheguei, eu disse: eu já sei de onde está vindo isso. Samuel não vai para hospital nenhum, eu não vou comprar remédio nenhum para vômito, eu não vou comprar remédio para dor de cabeça, para febre. E deitei ele no sofá e disse: filho, fecha os olhos. Se eu falar aqui e não ter fé no que eu falo aqui, eu não estou fazendo nada. Se eu falar aqui e não ter fé e confiança e crer na palavra que eu estou dizendo, eu não estou fazendo nada. Eu digo: fecha os olhos, filho. Você conhece Jesus? Não conhece? Conheço. Jesus está onde? No céu. E está aqui também. Você vai ter um encontro agora com Jesus. Fecha os olhos. E eu fiz a oração. E a oração foi que todo o mal que estava naquela criança saísse e fosse embora. E eu disse ao Satanás, eu disse aos anjos do mal, que na minha casa, no meu filho, não iria permanecer. E mandei embora em nome de Jesus. Mandei embora em nome de Jesus.
Não deu, graças a Deus. Eu não falo isso aqui, que Cristo é quem fez a obra. Cristo é quem fez a obra. Com 5 minutos, menos de 5 minutos, ele sentou, pediu alimentação, a febre foi embora, não estava mais com dor de cabeça. Irmãs, papai, mamãe, o inimigo fica colocando doenças em nossos filhos e filhas, em nossas vidas. Eu me recordo quando eu me converti em 1996, 97, a minha filha que faz medicina hoje, a Fernanda, tinha acho que 16 anos, 11 anos para 12 anos. Eu cheguei em casa do trabalho, ela estava vomitando muito. Uma das coisas que o inimigo gosta é de acabar com a saúde da pessoa, é vomitar, dar dor de cabeça, frio, calafrios. O capeta bota para arrebentar, e principalmente quando é inocente, quando é crianças, quando é idosos, indefesos. E eu, quando chego em casa por volta das 9h30, 10 horas, estava o chão do quarto, perto da cama dela, cheio de vômito. Ela com muita dor de cabeça muita forte, muita dor de cabeça, febre alta. Eu estava sem carro, eu tinha perdido tudo, eu nasci de novo naquele ano de 97, eu não tinha o dinheiro do táxi, eu não tinha como ligar para alguém para vir buscar ela. Eu tinha vindo da igreja, eu estava adorando o Deus vivo, e eu disse: filha, você crê em Jesus, não crê? Ela tinha 12 anos de idade, 12 anos. Ela balançou a cabeça. A dor de cabeça era tão grande que ela não podia mexer a cabeça. E eu disse: fecha os olhos. E me ajoelhei diante daqueles vômitos. Coloquei as mãos na sua cabeça e, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a gente tem que expulsar o demônio, o inimigo. Ele vai para a cabeça das pessoas, ele vai para o corpo, ele dá febre, ele vai para o intestino. E aí, depois de orar, com 3 minutos mais ou menos, ela se levantou, foi para o banheiro, tomou banho, se alimentou e foi dormir, graças a Deus. Gente, está passando 24 anos depois. 24 anos depois acontece isso de novo na minha casa. 24 anos depois. O inimigo, enquanto eu estou aqui pregando a palavra de Deus, ele estava lá na minha casa, lá embaixo. Eu estou no primeiro andar da rádio. A minha casa é vizinho à rádio. Estava pegando um filho. E a minha esposa é mais assim de medicina, disse: tem que ir levar ele para o hospital, ele não está bem. Ele não estava podendo tocar na cabeça dele. Dor de cabeça, febre, vômito, dor pelo corpo. É isso que ele faz. Aconteceu comigo o ano passado, uma sexta-feira aqui. Eu terminei o programa. Quando eu desci, me veio aquele calafrio. E quando foi por volta de meia-noite, eu já estava com a febre de 38 graus. Começou a dar uma diarreia. Sexta, sábado, domingo, segunda. E todo mundo disse: é dengue. 38 graus, diarreia, dor pelo corpo. E eu sentia a minha barriga assim,
meu corpo inchado, e eu tive que, quando chegou só era do quarto para o banheiro, do quarto para o banheiro, sexta, sábado, domingo, segunda. Quando chegou na terça-feira, sem se alimentar, e tome medicamento, tome remédio. E quando chegou assim por volta daquela terça-feira, eu não vim fazer o programa na segunda. Na terça-feira, por volta de meio-dia, aquela dor enorme na barriga, eu não podia tocar no corpo. Eu me ajoelhei e disse: Senhor, se é chegada a hora de me levar, cuida dos meus filhos. E se não for a hora de me levar e for para me dar uma oportunidade, me tira esse mal, tira essa doença. Eu orei, me levantei e veio uma sensação. Eu creio que alguém, não sei se foi anjo, pegou nas minhas mãos, uma mão e na outra mão, e deu uma tapa. E deu uma tapa tão forte aqui. Eu não podia tocar na barriga. Dei uma tapa bem forte na barriga. Quando eu dei aquela tapa, confesso aos senhores, eu não senti dor. Eu não senti dor. Eu me sentei na cama e me deitei e dormi. Eu me apaguei. Poderia ser a morte, podia ser o último momento. Eu, para me levantar da cama, eu tinha que segurar no colchão, sair me puxando para tentar me levantar, me segurar para me levantar. E eu me deitei, era mais ou menos umas 12h30, acordei 2h30 da tarde. Nesse dia eu não sonhei, porque se eu fechar os olhos, eu dormi, eu sonho na mesma hora. E quando eu acordei 2h30 daquela terça-feira, eu já me levantei assim, pulando assim da cama, não me segurando em nada. E achei estranho. E peguei no meu corpo, apertei a barriga, não tinha dor nenhuma. E a fome, 4 dias só indo para o banheiro, e a fome. Gritei para minha esposa e disse: estou com fome, bota almoço aí. E não bota pouco não, bota um pratão. Gente, meus irmãos, o nosso Jesus Cristo, que eu prego aqui, é o mesmo que esteve aqui no ano, há 2000 anos atrás. O Jesus Cristo é o mesmo de ontem, é o de hoje, é o de amanhã. Basta você querer, você buscar dentro da sua fé, curar um filho, curar uma filha, buscar a unção para você também, buscar a unção para as outras pessoas, orar pelos amigos, pelas pessoas. As pessoas não acreditam naquela rezadeira que vai lá, pega o raminho de arruda, né, e bate ali e faz lá aquela oração, e pela fé as pessoas são curadas. Não tem isso, né? As benzedeiras do passado. Mas nós temos hoje um que, quando ele voltou para o céu, ele disse: ei, eu estou voltando para a casa do papai, mas vocês não vão ficar sozinhos não. Eu não vou deixar vocês sem ninguém aqui não, desprotegidos não. Eu vou pedir ao Pai que mande um Consolador, o Espírito Santo, que eu comecei falando aqui no início, do Espírito Santo. E ele disse: ó,
não saiam de Jerusalém, porque vai ser derramado o Espírito Santo. 120 pessoas estavam ali. 120 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Jesus Cristo está dizendo agora: não saia da sua igreja, não saia da igreja de Brás. Não saia, busque. O Espírito Santo vai derramar as promessas, as curas que ainda virão dentro da Debrais, ali na rua Santa Sofia 612. Eu creio. Muitas curas, muitas bênçãos, muitos projetos serão realizados, porque Jesus Cristo mandou o Espírito Santo para nos acompanhar, para que a gente fique na confiança de que Ele está sentado à direita de Deus Pai, e o Espírito Santo está aqui no meio de nós, para nos proteger, nos guiar, nos dar testemunho do poder de Cristo. Eu sei que é importante ter lá um paracetamol em casa, ter um remédiozinho ali para dar uma criança. Para isso Deus deu sabedoria, inclusive a Lucas. Lucas era médico, não andou com Jesus, mas recebeu a unção de Jesus para escrever o livro. São Lucas. Escute, você pode ter sim seu remédio ali, não tem problema. Mas quando a coisa se tornar grave, é por isso que eu digo: se a terra cumprisse o que Jesus Cristo, que Deus disse: se o meu povo que me conhece chama pelo meu nome, jejuasse, orasse e não se desviasse das coisas boas da casa do meu Pai, e se desviasse das coisas ruins, Deus está dizendo para o mundo: se o meu povo que me conhece chamasse pelo meu nome, eu me levantaria, ouviria eles e sararia. Deus quer sarar a terra. Deus quer acabar com o Covid-19, com o coronavírus. Mas os homens estão brigando por dinheiro para comprar vacina, que é importante, comprar respiradores. E muitos são escolhidos, separados, para não morrerem naqueles hospitais. Mas a gente era para ter essa peste, já ter ido embora há muito tempo da terra. Mas não busca. São poucos, o número é pouco. Jesus não disse: se o meu povo evangélico, se o meu povo católico, cristão, que me conhece, ele disse: o meu povo. Ele falou geral da terra, ele falou de toda a terra, do Oriente ao Ocidente. Me ouvisse, se o meu povo que me conhece chamasse pelo meu nome. Ele está dizendo assim: se todas as nações, se tiver, a terra para ver a abertura da Copa do Mundo, a terra para ver a abertura das Olimpíadas. Era para encher um ginásio, um estádio de futebol com 120 mil pregadores do mundo inteiro, homens da unção, escolhidos por Deus, pelo Espírito Santo, do Oriente, do Ocidente, das Américas, lotasse um estádio de futebol com transmissão ao vivo. Todos os canais do mundo pararia filme, música, pararia a terra. Aquela hora, naquela hora sagrada, toda a terra de joelho e clamasse, cada um na sua língua, clamasse a Deus para dar um basta nesse coronavírus e ele tivesse que ir embora. Tenho certeza, eu tenho certeza que no mesmo momento
a terra seria sarada. Um grande, lindo coral, louvando a Deus, pedindo a Deus, clamando a sua misericórdia nesse momento tão difícil. Mas ficam aí brigas até fechar a igreja, coisa do demônio. Os políticos estão endemoniados, os políticos estão com Belzebu, dizendo fecha as igrejas, porque eles não querem o clamor do povo fiel, do povo de Deus. Eles não querem o clamor da terra para acabar com o coronavírus. Fecha as igrejas. Outro lugar, deixa as igrejas, agora deixa um tiquinho de gente lá, dosta só um pouquinho. Proíbe a concentração, mas volta o futebol, volta os campeonatos carioca, volta, abre o Maracanã, mas não permite que o Maracanã tenha um lindo coral, que tenha pregadores. Mas isso não pode ser individual. Deus está dizendo: se o meu povo que me conhece chama pelo meu nome, Deus está dizendo, está na Bíblia, está aqui no Velho Testamento. Ei, mas o poder do dinheiro, os tal de Baal da vida que querem só juntar ouro e prata e não querem a salvação. Salve-se quem puder. Mas só no Brasil 3 senadores morreram, vários juízes, vários prefeitos no Brasil, governadores, ex-governadores. Eita, mas é assim mesmo. Mas a gente aqui, eu sozinho nesse fim de mundo aqui, né? Aqui no sertão, dentro da minha pequenez, pequenininho, mas eu vou acreditar que Deus está dando livramento a mim e a você que está me ouvindo agora. Você é abençoado também de Deus. Você está sendo privilegiado também, como eu estou, de estar clamando a palavra de Deus hoje. Meu Deus, eu encerro aqui hoje. Espero que as pessoas tenham entendido o poder do Espírito Santo. Ele vai continuar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde você estiver. O Espírito Santo vai continuar esperando que você clame. Eu acordo às 3 horas da manhã, 4 horas vou para a sala. Eu sinto o Espírito Santo sentar no meu sofá. A fé faz com que você tenha a certeza de que Jesus Cristo está aqui sentado no meio de nós. A fé faz com que eu abrace as pernas do Espírito Santo, coloque minha cabeça sobre ele. Oh, glória a Deus. Eu queria que você também, dentro da sua casa, onde você estivesse, possa clamar também e sentir o Espírito Santo. Meu Pai, meu Deus, a natureza geme, a natureza chora, os rios, os mares, os peixes clamam a salvação também contra a poluição, desmatamento, fogo, a destruição da natureza, da terra. E os homens continuam brigando. Países aí que estão brigando pelo poder, mais de 600 pessoas mortas em países pequenininhos, matando crianças inocentes pelo poder. Mas Deus está atento. Deus não dorme, como Jesus disse. Meu Pai trabalha de dia e de noite, Ele está vendo tudo. Meu Pai olha por nós, olha por essa cidade, meu Pai. Essa cidade está no pecado, mas se tu tocar no coração deles, eles vão abrir os olhos e vão se voltar para ti. Eu vi gente dizer assim aqui, muita gente, que fulano de tal protegesse, que fulano de tal protegesse eles, e não protegeu, porque não tem o poder. Esqueceu de pedir a proteção do ser maior, que é Jesus Cristo.
Vamos orar. Meu Deus, hoje eu passei para eles aqui. Tu me fizeste eu me lembrar dos milagres que já aconteceram na minha vida e que vão acontecer a partir de agora na casa das pessoas. Derrama todo o poder também para eles expulsarem demônios, curarem os filhos e filhas e livrarem de todo o mal. Abre as portas dos negócios e que a gente possa enfrentar esse inimigo saindo de lá, de onde ele muitas vezes quer nos tragar, direto para a tua fortaleza, para o esconderijo do Altíssimo é quem tem nos protegido. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possa abençoar toda a nação brasileira, todo o mundo, e que a terra um dia possa clamar e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Está na Bíblia. Feliz é a nação que o povo segue a Deus e não segue a ídolos. Feliz é a cidade cujo Deus, cujo padroeiro é Deus. Abençoa todas as nações, meu Pai, e tem misericórdia de todos nós. Muito obrigado por mais um dia e por mais uma oportunidade.